Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 9 de julho, e o tema que estudaremos na nossa lição será o poder de um testemunho pessoal. Continuaremos hoje a estudar um pouco a história do rei Agripa e do testemunho que ele ouviu do apóstolo Paulo quando esse estava preso lá em Cesareia Marítima. O texto principal que serve como base para o nosso estudo hoje é Atos capítulo 26, a semelhança do que aconteceu no dia de ontem. Vamos tentar compreender quem era o rei Agripa. O rei Agripa, na verdade, era o último dos descendentes da linhagem de reis judeus, dos macabeus, da casa de Herodes. É bem verdade que ele era idumeu, e os idumeus eles não eram judeus puros, mas apesar disso, esse Agripa, ele tinha tido uma experiência muito forte lá em Roma. Esse Agripa, apesar de ser um descendente direto de Herodes o Grande, ele também havia se destacado dentro da política do Império como um indivíduo que costurava muito bem dentro do Senado romano para poder ajudar o imperador, e por causa de alguns favores que ele havia prestado ao imperador, ele havia tido a possibilidade de assumir o comando dali da região da Galileia. É bem verdade que ele seria o último dos reis dessa linhagem que estaria sob poder. Era o último deles. É bem verdade que quando você olha para a história dos macabeus, esses homens haviam trabalhado de forma muito intensa, principalmente durante o período de dominação dos gregos, para poder fazer com que a fé pura e simples ela permanecesse em Israel. Mas com o passar dos anos, os Herodes que foram tomando o poder acabaram se tornando mais preocupados com o próprio poder do que propriamente com a religião ou com aquilo que dizia respeito ao Deus de Israel. Esse indivíduo é descrito no comentário bíblico, volume 6, na página 470, da seguinte maneira. Agripa professava ser judeu, mas no fundo era romano. O idoso apóstolo agora já estava fatigado das viagens missionárias e marcado pelo conflito entre o bem e o mal. Estava ali com o coração repleto de amor a Deus e com o rosto radiante com a bondade do Senhor Deus. O contraste entre esses dois indivíduos era muito grande. Paulo era um homem que tinha uma história, havia construído uma história de poder dentro da religião judaica. Ele tinha sido membro do Sinédrio, ele tinha sido um dos mais expoentes nomes do Sinédrio, por isso havia recebido uma função tão importante dentro da perseguição da igreja cristã. Um homem que tinha um conhecimento muito profundo da teologia e ao mesmo tempo daquilo que eram os usos e costumes dos judeus. E aquele homem que havia feito de tudo para construir uma carreira política estável, membro do Sinédrio, apesar de ser ainda muito jovem quando ele teve essa possibilidade, respeitado pelos maiores líderes do seu tempo, como o próprio Gamaliel, que tinha sido discípulo direto de Hilel, um dos mais famosos mestres de Israel. Esse indivíduo, depois do encontro que tem com Cristo Jesus, ele abre mão de todo o seu poder para poder experimentar algo muito superior, que era o que ele tinha experimentado com Cristo Jesus. Ao olhar para o rei Agripa, um indivíduo amante do poder, um estrategista em termos políticos, respeitado, é bem verdade, pelo próprio imperador por causa da sua capacidade de poder fazer jogos políticos e ao mesmo tempo dar um jeito de poder transitar dentro dos diversos grupos políticos que havia em Roma. Esse indivíduo agora está diante de Paulo. E os dois agora têm um contraste muito grande. Um é amante do poder, o rei Agripa. O outro havia aberto mão de todo o poder terreno para poder ser uma testemunha de Cristo Jesus. É bem verdade que o Senhor Deus estava dando para o rei Agripa uma oportunidade tremenda de poder experimentar a mesma coisa que Paulo tinha experimentado. De ser também transformado pela graça de Cristo Jesus e alcançar a felicidade. Porque apesar do rei Agripa ser um indivíduo poderoso, de ter o reconhecimento do imperador romano, mas ele não tinha felicidade. Havia um buraco no seu peito, no seu coração, porque uma vida que não é preenchida pelo Espírito Santo de Deus, pela presença de Cristo Jesus, é uma vida vazia. E Paulo agora tem a possibilidade de poder olhar nos olhos daquele homem e dizer que todo o poder que uma pessoa pode acumular nessa vida não vai preencher o vazio que existe no coração.
E para chegar a essa conclusão, Paulo não vai falar do que o Agripa precisa fazer. Paulo vai contar a sua história. A história de Paulo, em algum sentido, ela pode, de alguma maneira, tocar o coração do rei Agripa, porque Paulo também tinha sido um indivíduo amante do poder. Mas isso não tinha preenchido o vazio do seu peito, mas o encontro que ele tinha tido com Cristo Jesus, isso tinha trazido um verdadeiro sentido para a sua vida. Ele tinha se tornado um plantador de igrejas. Apesar de ter se desgastado pelo Evangelho, estar nesse momento envelhecido por causa da doação que ele havia dado da sua própria vida para a pregação do Evangelho, mas a sua vida fazia sentido. E ele agora podia testemunhar com poder diante do rei Agripa. É bem verdade que o rei Agripa quase se entregou a Jesus. Quem era Agripa? Ele era um cínico, cético, endurecido rei. Realmente indiferente a qualquer sistema genuíno de valores. Mas ao contrário dele, Paulo estava cheio de fé, comprometido com a verdade e firme na defesa da justiça. O contraste entre os dois homens não poderia ser mais evidente. Mas no seu julgamento, Paulo teve a possibilidade de poder falar e recebeu permissão do Agripa. E nesse momento em que ele testemunhava, ele tocou o coração do rei. Esse rei nunca vai poder dizer, na hora em que o seu julgamento acontecer diante do Senhor Deus, que ele não teve oportunidades. Porque o testemunho de Paulo tocou o seu coração e ele entendeu que o único meio para poder ser realmente feliz era entregando sua vida a Cristo Jesus. Um testemunho, pessoal, ele faz muita diferença. Mesmo que não tenhamos uma história tão dramática quanto a do apóstolo Paulo, nós devemos contar aos outros o que significa conhecer a Cristo e ser redimido pelo sangue do Senhor. Eu desafio a fazer isso na sua história. Eu quero orar por isso. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra e obrigado porque temos a possibilidade de poder entender através da história de Paulo que o nosso testemunho pode impactar a vida das pessoas. Te pedimos que o Senhor nos ajude a podermos viver isso. Em nome de Jesus, amém. Eu estudo a lição. E você?